Amigas, o assunto da pauta médica de hoje é trombose. Essa doença acontece a partir da formação de coágulos, onde não houve sangramento algum. Existem diversos fatores que contribuem para o seu desenvolvimento, como genética, excesso de peso, colesterol elevado, além do consumo de álcool e cigarro. Nós vamos entender as causas, sintomas e tratamentos da trombose agora com o Dr. Rodrigo Biagioni. Seja bem-vindo, doutor. Olá, tudo bem? Tudo bem. Falei seu nome certo? Sim, falou. Então tá bom. Trombose. Trombose normalmente acontece nas pernas, tô certa? Sim, é isso mesmo. Tá. Pode acontecer em qualquer veia, na verdade, mas as pernas são a região mais frequente. Pode ser em qualquer veia, doutor? Sim, qualquer veia. Bom, vamos aos mitos e verdades? Sim, vamos lá. Então vamos aos mitos e verdades e a gente tem também um vídeo com algumas imagens que a gente já vai ver. Doutor Rodrigo, é mito ou verdade que varizes podem levar ao surgimento da trombose? Bom, isso na verdade é um mito. É muito interessante esse assunto, sabe? E uma oportunidade também de eu esclarecer as pessoas sobre isso. As varizes isoladamente não são um fator de risco para a trombose venosa profunda. Elas podem causar dor, inchaço e até mesmo ferida nas pernas em casos mais graves, mas trombose venosa profunda não. A relação das varizes com trombose é quando se tem mais de um fator associado. Por exemplo, se uma pessoa vai fazer uma cirurgia plástica, colocação de uma prótese de mama, por exemplo, e possui varizes, essa pessoa possui um risco um pouco maior de trombose venosa profunda se comparado a uma pessoa que não tem varizes. E para esse caso de paciente com varizes que vai ser operado por uma outra causa, há necessidade de uma profilaxia um pouco mais intensa. Tá. É mito ou verdade que a trombose só se forma nas pernas? Bom, como eu já disse, é um mito, na verdade. A trombose pode ser formada em qualquer veia do corpo, veia do braço, pescoço, abdômen, veia cerebral. E qualquer veia pode ser uma fonte emboligênica para uma eventual embolia pulmonar também. Perfeito. É mito ou verdade que a trombose sempre causa embolia pulmonar? Mito também. A embolia é quando o trombo, então, ele é formado na perna, se desprende da parede da veia e se aloja na circulação pulmonar. Tá. Ela acontece somente em uma parte dos pacientes com trombose, em torno de 20% mais ou menos. É mais frequente em pacientes com trombose que chamamos proximais, aquela trombose que fica mais na região da coxa, na região da pelve. É mito ou verdade que quem já teve trombose tem mais chances de ter novamente? Grande verdade. E, na verdade, esse fator, trombose prévia, é o fator mais importante para uma nova trombose. Especialmente naqueles pacientes que a gente chama de trombose não provocada, que é quando o paciente tem estudado, a gente não encontra nenhuma causa aparente e esse paciente realmente possui mais risco de trombose do que um paciente que não possui uma causa evidente. Avião. Agora sim. Continuando. É mito ou verdade que pílula anticoncepcional causa trombose? É um mito também, Regina. Isso é um mito bem interessante. Via de regra é um mito. Porém, existe uma exceção que a gente tem que avaliar caso a caso. Na verdade, do médico com o próprio ginecologista, ou médico hematologista ou vascular. E qual que é essa exceção? Algumas pílulas, especialmente aquelas que têm uma mistura de estrogênio com progesterona em sua composição, possuem um risco um pouco maior de trombose em situações específicas. Por exemplo, mulheres que possuem parentes de primeiro grau com trombose, pacientes que têm uma tendência genética já identificada com alguns exames que a gente faz, ou quando está associado com algum outro fator de risco, como no caso o tabagismo. Resumindo, tem que ser avaliado caso a caso com o médico junto com o paciente. Como evitar a trombose, doutor? Olha, evitar trombose, a gente tem que identificar os fatores que estão associados a essa trombose. Então, pacientes que têm um risco maior, você deve evitar esse risco. Por exemplo, tabagismo, deixar de fumar, pacientes muito sedentários, a obesidade, pós-operatório de cirurgia grande, que a gente necessita fazer uma profilaxia adequada. Então, voltando ao que eu falei antes, o caso a caso é o mais importante, a avaliação de cada paciente. Temos perguntas do pessoal de casa. Me espera um minutinho, doutor Rodrigo. Sim, sim. Então, pronto. Caso a caso, a gente precisa entender qual é a nossa... Perguntas para o doutor Rodrigo sobre trombose. Começando agora. A primeira pergunta foi enviada pela Elisa. Tive trombose e estou fazendo tratamento. É necessário usar meias de compressão por quanto tempo?
Bom, Elisa, obrigado pela pergunta. Geralmente o tempo é bem variável, sabe? Depende de cada paciente, onde foi a trombose, dos sintomas e dos fatores de risco. Mas, via de regra, usamos direto, continuamente nos primeiros meses e depois mantemos enquanto o paciente possuir algum tipo de sintoma, como, por exemplo, inchaço, dor em peso, nas pernas ou varizes. Tá. A Edinalva diz: é normal a perna ainda inchar 1 ano depois da trombose ser tratada? Pois é, Edinalva. É comum sim acontecer quando o paciente possui uma trombose mais grave, sabe? E esse inchaço residual que a senhora está se referindo significa o que a gente chama de síndrome pós-trombótica, que acontece em até 1/3 dos pacientes. É como se fosse uma cicatriz que a trombose causa na veia acometida, que deixa um certo inchaço que pode durar meses ou anos até. Quer dizer, é um tratamento lento, né, doutor? Sim, sim, é porque o trombo ele machuca a veia, né, e faz com que ela fique não tão funcional quanto antes. Então o sangue que está ali para poder ser bombeado tem dificuldade e acaba retendo, ficando mais inchado naquela região porque o sangue fica retido. Por isso que realmente o tratamento é para uma vida toda, uma vez que você teve trombose. Exato. A próxima pergunta foi enviada pela Karine. Para aliviar a dor da trombose, é possível fazer compressas? E é melhor água quente ou fria? Bom, quando você tem trombose, especialmente aquelas superficiais que pegam a veia superficial da perna ou do braço, a gente inicialmente faz uma compressa gelada nas primeiras 48 horas para poder diminuir o processo inflamatório que está ali, e depois, após as 48 horas, a gente faz uma compressa quente para poder ajudar a absorver o trombo. Então, para tromboses superficiais, na veia superficial, especialmente quando você pega acesso de braço, por exemplo, a gente faz isso, 48 horas com gelo e depois 48 horas para frente com compressa quente. Doutor Rodrigo, e é uma dor o quê? É uma dor que arde? É uma dor que queima? Como é que é essa dor? A dor da trombose é uma dor que os pacientes se referem como um peso, um cansaço, uma dor surda que dá na perna, geralmente do joelho para baixo. É uma dor que não melhora com nada. Melhora um pouco mais com a perna para cima, mas geralmente não melhora com nada. A próxima pergunta é da minha xará, Regina. Regina diz: o meu marido esteve internado há 2 semanas com trombose venosa. Minha maior preocupação é ele ter uma embolia pulmonar. Isso pode acontecer mesmo estando em tratamento? Regina, a resposta na verdade é sim. Isso pode acontecer em tese, sabe? Mas esse risco é bastante pequeno por 2 motivos. Primeiro, porque ele já deve estar em uso de anticoagulante, e isso protege ele para uma eventual embolia ou para uma progressão da doença. E segundo, porque já se passaram 2 semanas da trombose, e o risco de embolização depois de 2 semanas é cada vez menor. Então fique tranquila, acredito que o risco vai ser bem pequeno. Perfeito. Mais uma, Patrícia. Tive Covid, fiquei internada por 5 dias. Voltei para casa e senti a minha perna inchada, dolorida e vermelha. Fui diagnosticada com trombose e estou em tratamento. Por que isso acontece? Já ouvi outros relatos parecidos com o meu. Realmente, Patrícia, isso é bastante comum, sabe? Alguns estudos estão em andamento para analisar a causa dessa trombose, eu participo de alguns deles também. E a gente está vendo que isso acontece principalmente em pacientes mais graves, que tiveram que ficar internados mais tempos e que possuem fatores de risco associados. O que a gente está vendo, na verdade, com os estudos iniciais, é que o risco acontece principalmente após 1 a 2 meses do pós-alta. Então é importante para o paciente que teve Covid, primeiro, se hidratar bem, tentar se mover, não ficar parado o tempo todo após o período de recuperação. E se o médico prescreveu algum tipo de anticoagulante, mantenha o uso até o tempo determinado por ele. Tudo misterioso quando se trata de Covid, né, doutor? A gente tem alguns estudos que foram publicados agora recentemente, há um mês, que demonstraram alguns resultados em relação à trombose, mas os que estão avaliando exatamente essa pergunta da Patrícia, que é o pós-alta do Covid, a gente ainda não sabe se é melhor utilizar anticoagulante ou não, e qual que é a incidência exata e quais são os pacientes exatos que têm um risco maior. Fato é, paciente mais grave, que ficou internado, que tem um fator de risco maior, tem um risco um pouco maior também de ter trombose venosa. Tá. Mais uma da Paola. Tive trombose na perna direita e estou tomando anticoagulante. Agora estou sentindo dores na panturrilha esquerda e inchaço na perna.
Tem como ser outra trombose mesmo tomando remédio? Essa pergunta é parecida com a do outro telespectador, né? Assim, na verdade, é possível sim uma trombose venosa em outro membro, mas o risco, eu posso garantir, se ela tomou direitinho a medicação, o risco é muito pequeno. E existe uma coisa interessante, na prática, é usual na clínica, no consultório, quando a gente trata o paciente de trombose, todas as dores que ele tem no pós, ele acha que é uma nova trombose. Então não é infrequente o paciente toda vez sentir esse sintoma e querer realmente descartar através de algum ultrassom. Então, se você tem dúvida, procure seu médico ou pronto-socorro para que possa fazer o exame e descartar realmente uma trombose na outra perna. Boa. Adalgisa. Tive trombose venosa há 9 meses e estou tomando anticoagulante oral. Teria algum problema em ter que fazer uma viagem de 6 horas? Adalgisa, em uso de anticoagulante por 9 meses, né? O risco de uma nova embolização é muito pequeno, de uma progressão da doença, né? Então, assim, eu acho que não vejo problema para você viajar. Eu só me certificaria, no seu caso, especificamente, se você teve embolia ou não. Porque dependendo do caso e dependendo da gravidade da embolia, a viagem no avião pode ser uma contraindicação. Então, procure seu médico só para você avaliar se você não teve essa complicação da trombose venosa, tá? E se for viagem de ônibus ou de carro, tal, servem as mesmas orientações? Sim, serve a mesma orientação. Na viagem de avião, um pouco pior, por causa da síndrome da classe econômica, que a gente chama, que é mais difícil você se mexer dentro do avião, né? Fica mais apertado, e também porque dentro do avião, o regime de compressão ali do ar faz com que você tenha um pouco mais de risco de trombose e pelo risco também de você ter uma dessaturação, de perda de oxigênio. Então, pacientes que já têm algum tipo de embolia, que está limítrofe ali da função pulmonar, é uma coisa que você tem que se preocupar. Perfeito. Doutor Rodrigo, muito obrigada por conversar conosco. Obrigado, eu. É um assunto que sempre gera muita dúvida e muito interesse. Vamos voltar a falar sobre isso. Eu vou dar o site do Dr. Rodrigo, que é vascularline.com.br. Eu estou falando do jeito que escreve, tá bom? vascularline.com.br. O Instagram do Dr. Rodrigo é dr_Rodrigo Biagione. Vou soletrar, tá bom? dr_Rodrigo Biagione. Com G e N-I no final, Biagione. Doutor Rodrigo, muito obrigada mais uma vez, viu? Imagina, um prazer estar aqui. Um grande abraço. Todo nosso. Obrigada, até breve. Até breve.